Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou Fábio Vedovelli e este screencast é sobre Vuex 2. O Vuex é um componente adicional ao Vue.js e que lhe permite criar uma estrutura de dados que vive separada da aplicação, mas a qual todos os seus componentes desenvolvidos com Vue.js têm acesso. Isso torna muito fácil compreender quais são os dados gerenciados pela aplicação e quais componentes devem reagir a mudanças feitas nessa estrutura de dados. Os conceitos envolvidos no Vuex são um pouco novos, um pouco diferentes. Então, muitas pessoas têm dificuldade em compreender e fazer a implementação desta ferramenta nos projetos desenvolvidos com Vue.js. O propósito deste vídeo é ensinar passo a passo como você pode fazer a configuração do Vuex e criar a sua estrutura de dados. O vídeo serve também como uma pequena propaganda para o meu curso de Laravel com Vue.js, que será ministrado na segunda semana de outubro, em 3 sábados, das 8 às 11. O link para o curso você encontra aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que você goste. Caso tenha alguma dúvida, você deixe nos comentários. E este mesmo vídeo ele foi lançado como uma pequena série de vídeos no Codecast, todos de forma gratuita. Então, se você ainda não conhece, codecasts.com.br, o link também aqui na descrição, faça-nos uma visita. Nem todo o conteúdo é gratuito, mas o dinheiro gasto com a assinatura, tenho certeza que valerá cada centavo. Legal, obrigado por assistir e um forte abraço. Vamos iniciar bem do comecinho, então eu nem deixei um projeto preparado ainda, eu vou começar da instalação de um projeto Vue 2.0 para que ele receba também a Vuex 2 e aí eu faça toda a configuração passo a passo. Então a primeira coisa é criar um projeto. Eu utilizo o Webpack Simple para demonstrações e eu vou criar dentro do diretório que eu já estou. Muito bem. E aí, aqui mesmo, eu já vou rodar o npm install. Instalação concluída. Vou aproveitar para instalar o Vuex Next. Não sei quando você estará assistindo este vídeo. Neste momento, final de setembro de 2016, é necessário utilizar o branch next para que se tenha o Vuex 2 instalado. Caso contrário, será instalada a versão 1. Ok, já aproveitando que estou aqui, vou rodar o npm run dev para que o servidor de desenvolvimento do Webpack seja iniciado. E aí, localhost 8080, eu tenho acesso à aplicação que já está aberta aqui no Sublime para que eu faça o desenvolvimento. Então, vamos lá. O que é o Vuex? O Vuex é uma estrutura, é um pouco mais do que isso, mas no final das contas, ele é uma estrutura de dados que está à disposição de todos os componentes da sua aplicação. É uma estrutura de dados global que pode ser, primeiro, acessada, lida por qualquer componente. Segundo, qualquer componente pode alterar as informações desta estrutura de dados. O único pré-requisito é que se faça isso através da Store, através do Vuex e não diretamente. Isso deixa um rastro que torna muito mais fácil da gente saber de onde partiu uma modificação. Então, quando eu digo estrutura de dados, é exatamente isso. Lembre-se que dentro de um componente nós temos estas informações, coisas desse tipo aqui, como por exemplo, user, name alguma coisa, blá blá blá. Aí aqui nós temos list, que é um array, e aí nós temos aqui o item 1, item 2, item 3. Então, isso aqui é uma estrutura de dados. São objetos JavaScript que contêm propriedades, valores primitivos. Pode ser aqui uma string ou um array
ou um objeto. Então, isso daqui é o que fica à disposição de todos os componentes. Legal? Então, vamos começar a configurar o Vuex. O Vuex ele necessita de uma quantidade considerável de arquivos, então eu vou criá-los sob demanda para que não fique muito confuso, tá? Primeira coisa, dentro da pasta src, eu costumo criar uma pasta chamada store e um arquivo de entrada chamado store também. Eu poderia chamar de main, poderia chamar de index, neste caso eu costumo chamar de store. Então, ali no store, eu vou fazer dois imports. View e o Vuex que foi instalado. Muito bem. Tendo importado, eu vou instruir o Vue a utilizar o Vuex. E aí, eu vou exportar uma nova store. Passando ali um objeto de configuração que neste momento eu manterei vazio. Então aqui no browser eu vou trazer o Vue DevTools, que já está previamente instalado, para que veja que neste momento eu não tenho nenhuma store à disposição da minha aplicação, tá? A store ela fica à disposição a partir do momento que eu vá até o Vue Object, e aí aqui no main eu vou trazer store daquele arquivo que eu acabei de configurar e vou passar como uma das propriedades para o meu Vue Object. Então, a partir deste momento, saiba que eu tenho uma store à disposição e que essa store ela possui um state. Pense no state como aquele objeto data que contém todas as informações que são minhas, e aí esse state estará à disposição de todos os demais componentes. Muito bem, então já que estamos falando de state, eu vou criar um arquivo JavaScript para acondicionar o nosso state. E como tudo, sempre export default, ou lógico, export alguma coisa que não seja default, mas o mais usado é o export default. E aí eu quero colocar algumas informações que estarão à disposição de todos os componentes. Geralmente eu coloco o usuário logado, e aí eu tenho ali o nome do cara, e-mail e o level. Posso colocar também o token, o JWT, tá? Isso daí vai de projeto para projeto. Então, uma vez que eu exportei, eu vou na minha store, faço o import e passo o state para dentro da minha store. Você vai perceber que aqui, quando fizer o reload, eu tenho ali as minhas propriedades no objeto, e aí estas propriedades elas já estarão prontas para serem utilizadas nos componentes. Só para efeito de demonstração, eu vou voltar no meu state e vou preencher ali na mão, hard-coded, com algumas informações. Posteriormente, essas informações serão trocadas, tá? Então, e um token qualquer. Então, perceba que na atualização eu já tenho as informações ali, e aí agora eu posso acessar o meu app.vue, costumo remover tudo e criar de novo. Muito bem. E agora, como é que eu acesso as informações que estão disponíveis no state? Eu tenho que fazer uso de Computed Properties. Então, aqui é onde eu vou colocar todas elas. E aí, eu quero colocar, por exemplo, eu vou criar uma Computed Property chamada User. E aí eu quero retornar uma string. Então eu quero retornar o usuário logado e possui X e possui o e-mail Y. E aí logo abaixo aqui no meu template,
Eu vou colocar um H4 e vou mostrar o resultado da minha Computed Property. Saiba que está ali. Muito bem. E aí, eu posso fazer algo desse tipo. This store. Então, this é o próprio componente, o app.view. Todo componente agora possui uma variável especial chamada $store. A store contém o state. O state contém o user e o user contém name. Legal? E aí, ok, eu utilizei o caractere errado para poder fazer a string. Muito bem. E aí agora, trabalhando então com strings no formato do ES 2015, com os backticks, eu tenho a informação trazida direto do meu state, na verdade aqui é e-mail, ok? E aí eu poderia fazer a mesma coisa em qualquer componente. Isso, inclusive, será feito mais para frente. Vamos apenas melhorar um pouquinho essa string aqui. Então eu quero duas constantes, name e e-mail, e elas devem vir do state. Aí aqui basta eu remover, na verdade é state.user, e aí agora temos um erro. Vamos ver ali o que é. Lógico, está errado, não é from. Ah, sim, ok. Então, estou só utilizando o Object Destructuring, porque isso aqui me retorna um objeto com estas propriedades, e aí eu tenho como transformá-la em constantes utilizando esta sintaxe. Isso é ES 2015, e aí a minha programação realmente fica bem mais limpa. Então, eu vou agora criar um novo componente. Eu vou chamar de users e vou dar o nome de main.view. Aqui dentro eu vou colocar sei lá, e-mail vai ser igual a e-mail. Neste momento o e-mail ele estará vazio, ok. Aí eu quero mostrar este componente aqui no app, então para isso, import from, deixa eu só ver o nome que eu dei para ele, é src components users main, muito bem. Então, users, aí eu registro normalmente, e aí agora ele está à minha disposição para ser utilizado aqui. Se eu fiz tudo certo, então agora eu tenho ali o componente, então o conteúdo dele sendo substituindo, na verdade, CC users. Muito bem, então vamos lá. Aqui dentro da Computed Property, eu posso retornar this store state user e-mail, ao invés da string vazia. E aí eu tenho o mesmo state dentro da única store da aplicação, provendo informações tanto para o app como para um componente que é seu filho. Então agora eu vou criar um terceiro componente. Eu vou chamar de button, simplesmente button. Mudar dados do usuário. Aí quando ele for clicado, eu vou mudar dados, que é o método que eu ainda vou criar.
E aí eu quero que alguma coisa seja feita, alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou dar só uma saída para o console. E esse mudar, eu vou colocar dentro de users, app. Acho mais legal colocar dentro de users. Então, farei aqui o import. Está um nível acima, button.view. Se você está se perguntando por que eu coloco cc button, cc users, cc vem de codecasts, quando era vadcasts era vc, e é só para ter um prefixo na tag HTML. Ninguém garante que, aliás, uma tag button, na verdade, ela já até existe, né? Então eu não poderia colocar simplesmente assim e tentar utilizar button dentro do meu template, porque isso ia dar um clash direto, ia bater de frente com o HTML. Então eu coloco aqui um prefixo e aí depois de registrar, no meu componente, aí eu tenho à disposição o CC Button aqui dentro de users. Então, para visualizar como é que está essa nossa árvore de componentes, veja que eu tenho root, anonymous component, que é o app, cc users e cc button, tá? Então essa é a minha hierarquia. Só voltando aqui no app, eu vou dar um nome para ela, para tirar aquele anonymous dali. Então name eu vou dizer que é codecasts app. Já está lá, codecasts app. Na verdade, esse nome não é muito bom. Veja que, inclusive, tem um erro ali dizendo que o nome do componente é inválido porque não pode ter nenhum caractere especial. Nesse caso, temos ali o espaço, tá? Então, voltando aqui, eu acho que agora nós temos um nome mais adequado. Deixe-me ver, vou atualizar só para ter certeza. Sim, nós temos, o nome é válido. E aí eu vou seguir com a alteração. Só para ter certeza que está funcionando, quando eu clicar aqui, veja que alguma coisa foi logada no console. Muito bem. Então, retornando ali ao meu botão, estou no button.view e aí eu preciso mudar os dados do usuário que está carregado no meu state. Eu posso mudar direto? Não, isso é regra, isso tem que estar na sua cabeça. Você não muda. Se você tentar mudar qualquer uma dessas informações fazendo isso daqui, ó, o view vai dar um erro e não vai fazer alteração. Você não pode mudar de forma direta. Você precisa fazer isso através da Store. Você precisa executar um método na Store. Então, esse método precisa ser criado e o seu tipo é uma mutation. Então, vamos lá na pasta Store, criar um JS para acondicionar todas as nossas mutations. Então, é o seguinte, existe uma convenção de que nomes de mutations, elas são em letra maiúscula, tá? Essa convenção, ela vem do Flux e foi adotada também pelo Vuex, e eu gosto de manter as convenções. Então, o nome desta mutation será changeUser, é um método. Este método, ele recebe da Store o state e ele recebe, neste caso, um segundo parâmetro opcional chamado payload. Payload é o objeto com informações que eu vou fornecer para esta mutation e o state é fornecido automaticamente pela Store. Então, o que eu faço aqui? State.user vai ser igual a payload. Muito bem. E aí, eu tenho a mutation, eu preciso importá-la no Store e passar para o meu Store. Então agora esta mutation está
à minha disposição. Então, voltando aqui no componente que eu quero que a mudança, da onde parta a mudança, eu vou primeiro criar uma constante com o payload. É um objeto. O name, eu vou colocar outro nome, e-mail, outro e-mail, e o level vai ser usuário raso. Muito bem. Aí agora eu preciso executar a minha mutation. A minha mutation se chama change user e ela recebe o payload que será associado ao user que vive no state. Legal? Então eu imagino que neste momento, vamos prestar atenção aqui, temos os dados antigos, mas quando eu clicar em mudar usuário, a mutation foi executada. Veja que está aqui, o type é change user, o payload passado para ela foi esse, e agora o meu state possui as informações que eu passei. E, como resultado disso tudo, e graças à reatividade do Vue.js, as novas informações estão fresquinhas nos dois componentes que a estão utilizando. Vamos continuar com o desenvolvimento, e aí eu gostaria de ter esta mesma ação sendo executada para simular uma chamada Ajax à minha aplicação. Normalmente você não utiliza os dados hard-coded aqui, concorda? Então, eu vou lá no meu app, que é o ponto de entrada da minha aplicação, e aí eu quero que no hook mounted, que substituiu o ready do Vue 1, agora é mounted no Vue 2, eu gostaria que esta ação fosse executada. Eu só vou modificar o payload para que ele traga o que eu, neste momento, tenho configurado ali, tá? No meu state. Então, eu vou deixar aqui vazio o token também, tá? O token veio de graça nessa história. Então, eu vou dar um reset aqui. Vamos ver se ele está vazio. Sim, ele está aqui também. Muito bem. E aí, eu vou substituir este payload aqui. Só que eu não quero que esta ação seja executada imediatamente. Então, para simular uma chamada Ajax, cujo resultado ele demora um pouquinho mais para vir, eu vou dar um set timeout de, sei lá, 1 segundo. Acho que 1 segundo é suficiente. Então, não é um array, eu quero uma arrow function, meu atalho não funcionou. Então vamos na mão mesmo. Muito bem. E aí, este cara aqui, ele será executado depois de 1 segundo. Então, vamos observar aqui. Interessante que ele não respeitou o meu 1 segundo ali, ou acho que 1 segundo foi pouco. Vamos mudar para 3 então e ver o que acontece. Deixa eu esperar ele recarregar. Vou dar um reset. Muito bem. E aí, atualizar. 3 segundos. A mutation foi disparada. Aí, os dados iniciais da aplicação foram carregados. E agora, se eu clicar no botão mudar usuário, perceba que ele está modificado também. Qual a vantagem disso? Porque parece um processo burocrático, e na verdade ele é um processo burocrático, mas isso garante o fluxo unidirecional da informação. Qualquer componente pode solicitar a mudança do state, mas essa mudança só é feita commit pela store. E isso permite que um rastro seja deixado para que a gente possa analisar a informação como ela era em determinado ponto no tempo. E isso é fundamental para aplicações de grande porte. Então, veja, eu posso navegar pelas informações e eu posso ver essas informações como elas estavam naquele ponto do tempo. E isso é muito importante, ajuda bastante você a avaliar o estado da sua aplicação,
baseado no estado da sua informação. Eu vou criar um exemplo muito simples para mostrar como que é o estado da aplicação baseado no estado da informação. Então vamos prestar atenção neste botão mudar usuários. Eu quero que ele esteja desabilitado enquanto não houver nenhum usuário ainda carregado. Eu vou explicar o porquê. Perceba que quando eu atualizar, enquanto a resposta não veio do servidor, eu posso clicar no botão, ter a informação feita, mas a informação volta ao estado que ela deveria ser. Então eu quero impedir que o clique seja feito no botão enquanto não tenha um usuário carregado com informações. Então eu volto ali no button.view e aí eu vou criar uma computed property. Eu vou chamar de hasUser. E aí eu quero determinar que podemos afirmar com segurança que temos um usuário quando seu nome não for vazio. Isso aqui vai retornar true ou false, tá? E aí eu posso utilizar aqui, então, a propriedade disabled quando não tem user, ok? Na verdade, não preciso das chaves, não tem nada que precisa ser printado na tela, então não há necessidade das chaves, mas perceba que o botão está desabilitado, mas ele será habilitado automaticamente quando um usuário for carregado. Então é isso que eu chamo de o estado da aplicação mudar conforme o estado da informação. E aí, conforme eu navego, eu posso ver que o estado daquele controle HTML, ele muda, tá legal? Então, pense que isso poderia ser um modal que está aberto ou fechado, poderia ser mais detalhes numa tabela que estão escondidos ou abertos, ou o estado de um gráfico, pode ser qualquer coisa que esteja baseada na sua informação. Com a informação que você já recebeu, você tem tudo o que precisa para utilizar o Vuex em seus projetos. Não há nada mais do que isso. São conceitos novos, são formas diferentes de você configurar alguma coisa, mas o Vue ele te dá todo o suporte necessário para que você se sinta à vontade utilizando o Vuex. Mas nós podemos fazer mais. E aí, a partir deste vídeo, eu gostaria de fazer a introdução dos módulos e também dos métodos helper que nos ajudam a escrever uma quantidade menor de código e deixa a nossa programação um pouco mais limpa. Então vamos lá, vamos tratar primeiro dos módulos. Então voltando aqui no Vuex, aqui no Vue DevTools, perceba que eu tenho o meu state principal, onde eu tenho o token e o user, mas vamos supor que a minha aplicação tenha uma funcionalidade chamada categorias, categories em inglês. Então, eu gostaria de criar um módulo de categorias para separar a informação pertinente a este módulo dentro do meu state. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá em src store. Eu vou criar uma pasta módulos aqui dentro. Esse nome, ele é meu, essa organização ela é toda minha. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E aí, eu vou criar aqui um categories, que eu vou chamar o arquivo de entrada de main.js, tá? E eu vou copiar para minha área de transferência, pois eu preciso criar dois outros. Estes outros são mutations e state. Então, no state de categories, eu vou dizer que eu espero que ele tenha uma lista de categorias à disposição e também que tenha uma categoria selecionada em determinado momento. Legal. Em mutations eu não tenho nada, então eu vou só retornar um objeto vazio. E aí, no main, eu vou fazer a junção dos dois. Então, import state mutations, e aí aqui
eu vou passar este objeto. Então, só para que você se localize, eu estou falando de que exatamente? Store modules. Então, perceba que na minha store eu tenho as mutations, eu tenho o state principal da aplicação e a própria store, que é o que eu passo para o ViewObject. E nos meus módulos, módulo de categorias, eu tenho também as mutations, afinal de contas eu preciso mudar dados do meu state, que é pertinente só a categorias. E aí, como é que eu configuro isso? Eu venho na minha store, muito bem, eu acho que eu pus módulos, categorias, sim. Esse aqui nem precisa ser com letra maiúscula, e aí eu costumo, para diretórios e arquivos, eu costumo sempre manter tudo em minúsculo. Bom, como eu pus o mesmo nome, eu acho que ele não fez alteração, então para não me perder eu vou deixar assim mesmo, tá? E main.js, e aí eu passo aqui uma propriedade aonde eu vou colocar todos os meus módulos, legal? E aí, dá só um reset aqui, veja que o módulo Categories, ele já está ali à disposição com uma lista e um Selected, ambos vazios. Mas é só uma forma da gente separar informações pertinentes àquele determinado módulo dentro da sua própria propriedade. Nada impede que o módulo de users, o meu componente de user, acesse uma lista de categorias. Não existe nenhum impedimento, tá legal? É só uma questão organizacional e nada mais. Até agora está tudo muito fácil, então vamos complicar um pouquinho. Eu gostaria de introduzir agora os métodos helpers que nos ajudam a lidar com a comunicação entre os componentes e os states. Então eu vou trazer aqui o app.view, vou localizar onde eu tenho a minha computed property, e aí nós faremos algo diferente. Então, ao invés de utilizar o this store state, eu gostaria de ter, como já era padrão no Vuex 1, poder usar algo desse tipo. State user name. E aí, aqui seria name, tá? Se eu fizer isso diretamente, eu não tenho esta propriedade state no meu componente, eu teria que utilizar this store, e aí a coisa pode ficar um pouco complicada se eu tiver muitas propriedades do state que eu gostaria de ler aqui. Então, eu tenho como mapear o meu objeto que vive no state diretamente na parte de computed properties dos meus componentes. Como que eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa, eu vou comentar este user aqui, provavelmente ele vai dar um erro aqui, porque a propriedade user não foi encontrada. Muito bem, e aí eu vou fazer um import do primeiro método helper. Então ele vive em Vuex, ele é exposto pelo Vuex, exportado, e aí aqui eu vou utilizar com o spread operator do ES 2015. Então, como o map state ele retorna um objeto, aí todas as propriedades deste objeto, no caso o user state user name, por exemplo, eu vou retornar só o nome, todas essas propriedades serão transformadas automaticamente numa computed property. Só que para que eu utilize o spread operator, eu preciso fazer a inclusão de um plugin do Babel. Tá? Eu tenho todas as instruções aqui no próprio site da ferramenta. Então, é Object REST Spread Transform. E aí, tem aqui a instrução de instalação. Eu vou temporariamente parar o meu servidor de desenvolvimento. Muito bem, instalação feita. Agora falta só configurar o Babel para utilizar o plugin. O Babel RC. É
só colocar plugin. Por segurança, eu vou restartar o servidor de desenvolvimento e aí eu acredito que agora eu já tenha o user à disposição para o meu uso. Está dizendo que a propriedade user não está definida. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ok, faltava só eu atualizar a aplicação, então uma vez que eu atualizei, com certeza eu tenho aqui o user sendo abastecido, tá? Aí, para que eu tenha exatamente o que eu tinha embaixo aqui, eu só farei um copy and paste. Então aqui é state user, né? Deste objeto eu vou extrair name e e-mail e aí basta eu retornar exatamente o que eu estava retornando antes. Muito bem, esse aqui veio a mais. Então, usuário logado é, e aí eu já tenho outra forma de mapear o meu state, tá? Por que eu estou usando o spread operator aqui? Primeiro, o que é o map state? O map state é só um método helper que me permite acessar o state sem a necessidade de utilizar o this.store. Nada mais do que isso. Então, não é obrigatório e tanto faz. O que ele permite? Ao usar o spread operator, eu posso misturar computed properties locais com as computed properties derivadas do estado. Então, eu poderia ter aqui outra coisa que iria retornar mais uma info, ok? E aí aqui tenha certeza que eu poderia usar outra coisa e aí mais uma info. Então o spread operator aqui ele me permite que eu continue utilizando computed properties, uma vez que eu não posso ter mais de uma propriedade computed dentro de um componente viewX. Componente viewX não, componente view. Então, já que a minha meta agora parece ser eliminar qualquer acesso direto à propriedade store, a minha store, então agora eu vou criar um método especial chamado action, e aí o papel de fazer o commit será da action e não diretamente dentro do componente. Mais uma vez, isto não é algo obrigatório, isso já leva a um uso um pouco mais avançado do Vuex e é totalmente opcional, mas é bom que você saiba que existe e é bom que você saiba o porquê da utilização. Então, aqui eu vou em Source Store Actions. Então, o nome da minha primeira action será Change User. E aí, eu recebo um context e um payload. Muito bem. O context, ele me dá acesso à store, ou ele é a store, na verdade, e aí eu posso fazer um commit da mutation, passando o payload recebido. Ok. E aí eu venho na store, importo as actions e passo para a store. Muito bem, então agora este método está também à disposição de todos os meus componentes, porque este método, as actions, assim como o state e também as mutations, ficam todos pendurados, são acessórios da store. E como eu tenho acesso à store a partir de cada componente, eu também tenho acesso às actions. Então, aqui, ao invés de eu dar um this store commit, eu vou dizer que this store dispatch
change name. E aí eu passo o quê? O payload para lá. Então, se eu fiz tudo certo, guardando a atualização, passados 3 segundos, temos um erro, vamos ver o que é. Change name não foi reconhecido. Então, voltando ali em Actions, é Change User, ok. Atualizando, aguardando 3 segundos e a action foi disparada. Mas, veja, eu ainda estou acessando Store. Então, como que eu faço nesse caso? Vamos lá. Eu vou comentar este daqui. E aí, em Methods, que eu ainda não criei, eu quero que este change user seja um método aqui. Então, eu vou importar um helper chamado map actions e farei exatamente a mesma coisa. Map actions, passo um array com o nome da action que eu quero mapear. E aí agora, change user é um método acessível dentro do meu componente. Afinal de contas, ele está mapeado. Então, this change user, eu passo o payload e fica tudo certo. Vamos ver se é isso mesmo. Esperando 3 segundos e está lá, change user. E aí a mesma coisa eu posso fazer no meu botão, que eu estou acessando o Store direto. Então, na verdade, esse daqui ele será o this change user e eu só passo o payload. Aí, aqui em mudar dados, eu vou utilizar o map actions, change user e, lógico, from Vuex. E aí, possivelmente, isso já está funcionando, ou seja, continua funcionando mesmo após a alteração. Legal? E aí, aqui eu não tenho nenhum mapeamento do state, eu vou manter dessa forma, afinal de contas eu tenho certeza que você já entendeu qual que é o papel dos métodos helper, eles simplesmente fazem mapeamento de elementos que vivem na Store para elementos que passarão a viver nos componentes. Legal? E para fechar esta série de vídeos sobre o Vuex 2, eu gostaria de falar sobre Computed Properties no nível do meu state ali na Store, que são os getters. Então não confunda com os getters do Vuex 1 que viviam dentro de cada componente e que eram utilizados para acessar o state. Neste caso, os getters eles funcionam como Computed Properties. Então vamos lá no state principal. Eu tenho aqui em User, vou colocar 2 novas propriedades, tá? City e State. E só para efeito de demonstração, eu vou manter os dados ali hard-coded. Aliás, eu não posso porque eu estou substituindo esse user. Então eu vou ter que fazer a alteração também no app, aonde City é Santo André e o State São Paulo. A mesma coisa eu farei ali no botão. Ok. E aí, vamos supor que eu gostaria de ter uma propriedade chamada localidade já pronta e anexada no meu state. Como fazer isso? Vou mais uma vez criar um arquivo chamado getters, export default, e aí aqui sim eu vou criar localidade. Localidade tem acesso ao state, e aí eu posso dizer que localidade é state,
Vamos colocar aqui mais para baixo para utilizar melhor o espaço. Return state user city. É uma string, né? Então eu vou utilizar uma template string aqui. Espaço state. Muito bem. E aí volto na store. Getters e getters. Lembra-se que eu disse que muitos arquivos são necessários para que se trabalhe com o Vuex? Veja, eles não têm mistério, mas a quantidade deles pode ser um pouco amedrontadora. Se eu tivesse criado tudo isso de cara, tenho certeza que muitas pessoas não teriam chegado até este ponto da série, tá? Então, vamos lá. Eu tenho agora aqui os getters, um getter, na verdade, né? E aí eu vou lá em main.view. Aqui dentro da computed property, eu vou criar um localidade e aí eu vou retornar this store getters localidade. Vamos ver se isso é o suficiente. Eu posso inspecionar diretamente o componente. Estou aqui em users e saiba que eu tenho aqui então o getter localidade, e aí eu posso fazer isso em qualquer lugar porque eu tenho acesso aqui a store. E aí e-mail eu vou colocar dentro de um P, localidade. E aí veja aqui Santo André, São Paulo, e por ser uma computed property, né, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, este usuário mora em Santo André, faltou aqui um tracinho. Santo André, São Paulo, ok? Então isso fecha esta série de vídeos sobre o Vuex 2. Se você quiser mais informações, a documentação está neste momento à disposição em vuex.vuejs.org, só tem em inglês por enquanto. E aí tudo que eu passei para vocês está aqui nesta primeira parte, tá? E a documentação ela é realmente bem sucinta, é bem fácil de compreender, então é a sua fonte segura de pesquisa se você precisar de qualquer outra informação. Lógico, você pode também nos consultar no nosso Vue.js Brasil, no Vue.js Brasil no Telegram e no nosso grupo no Facebook. Obrigado por ter assistido e um forte abraço meu, Fábio Vedovelli.